Olá, sejam bem-vindos a esse nosso bate-papo de hoje, onde resolvi fazer com vocês algo muito simples. Ao invés de escolher um tema geral, escolhi 3 frases que eu considero que a mensagem é muito propícia para os nossos dias e vou comentá-las, ou seja, um pequeno bate-papo onde faremos algumas reflexões sobre 3 frases que eu considero bastante significativas. A primeira delas é uma frase de Immanuel Kant, o filósofo, onde ele diz, de maneira muito simples, mas muito direta, o seguinte: o sábio pode mudar de ideia, o tolo nunca. Percebam bem a profundidade dessa frase. O sábio pode mudar de ideia, o tolo nunca. Eu diria, completando, quem sou eu, né? Mas complementando o pensamento de Immanuel Kant da maneira que entendo, que o sábio não só pode, como deve mudar de ideia, porque nenhum sábio se considera dono de toda a sabedoria do universo. Todo sábio, a característica dele é ter humildade e se considerar um aprendiz. Lembrem de Sócrates, o grande filósofo, que dizia: só sei que nada sei. Então é muito natural que a postura de um sábio seja: diante de tudo que vi, vivenciei e refleti até agora, a minha versão mais próxima da realidade que percebi é tal. Porém, como eu ainda estou caminhando, ainda estou crescendo e ainda vou crescer bem mais, essa visão tenderá a se aperfeiçoar. Ou seja, amanhã eu provavelmente verei mais de perto, verei mais a essência das coisas, porque estou buscando a essência das coisas. Verei mais a verdade das coisas, porque estou buscando a verdade das coisas. Portanto, amanhã a minha visão será mais completa. Agora, um tolo, ele não tem nenhum conhecimento de essência de coisa nenhuma, nem de si próprio. Então, qualquer opinião que ele tenha está fundamentada num tipo de fanatismo. Desde as mais simples, qual é a melhor panificadora da cidade? Para ele não é fruto de uma observação onde ele foi em 10 panificadoras. É um dogma, eu gosto de tal. E não tem uma justificativa consistente, simplesmente uma imposição que ele fez, uma inflexibilidade que ele impôs a si próprio, como ele impõe tudo. Analisar dá muito trabalho para o tolo, refletir dá muito trabalho. O sábio vive da reflexão, se alimenta da reflexão. Assim como o nosso corpo físico tem os seus alimentos, tem as suas bebidas, para o sábio, a nossa alma se alimenta da reflexão profunda que busca a verdade. Portanto, tudo que ele vai te dizer como conceito mais perfeito que ele tem está fundamentado numa reflexão, numa percepção, numa experiência que foi decantada, que foi de todas as maneiras examinada para que ele chegue àquele laudo. Então, como ele está caminhando, ele tende a se aperfeiçoar. Ele não tem dogmas, não há verdades absolutas para um sábio. Ele está sempre aperfeiçoando a sua visão. Sei que no nosso momento é muito raro, a gente não sabe o que é um sábio. Temos grandes intelectuais, ou seja, que detêm uma grande quantidade de informação na memória de muitos livros que leram. Porém, sabedoria não tem muito a ver com isso. Costumo dizer nas minhas palestras que nenhum livro transforma o ser humano, nem o melhor dos livros. Um livro é um mapa. Se você se movimenta pelo mundo seguindo as indicações daquele mapa, aí sim você vai se transformar. Se você simplesmente o memoriza, nada vai acontecer. E, aliás, a memorização de informações assemelha-se muito ao que uma inteligência artificial faz. Não vamos nos diferenciar. Ou seja, o mero intelectualismo que acumula informação, mas que quando se movimenta pelo mundo é um homem comum e dá respostas banais às adversidades da vida, não é e nem tem nada a ver com nenhum grau de sabedoria. Todos nós devemos ter ou poderíamos ter um certo grau de sabedoria, que é aquilo que nós refletimos profundamente sobre a nossa experiência de vida, fundamentada em valores universais, como justiça, bondade, fraternidade, e extraímos daí um conceito, uma visão, que é o que guia, o que norteia o nosso movimento pelo mundo, até que possamos perceber algo mais verdadeiro, mais profundo, sempre submetido a esse duplo critério, esse triplo critério, não é? Que é um fato que foi observado pela experiência,
uma reflexão profunda sobre ele, submetida ao crivo dos valores, aí você tira daí um conceito provisório, o melhor que eu tenho até agora, mas não sou dono de nenhuma verdade. Então, o tolo, ele é inflexível em relação a quase tudo. E, portanto, as posições fundamentais dele também são dogmas, e ele acredita que aquilo é uma verdade absoluta. Então, ele vive uma situação muito curiosa, que é aquela de ou está comigo ou está contra mim. Não existe nenhuma verdade em quem pensa diferente de mim e nenhum erro naquilo que eu penso, que é, no mínimo, paradoxal, porque tudo no mundo é dual. Em todas as coisas existe um pouco de sombra e um pouco de luz. Não existe perfeição no mundo manifestado. Portanto, logicamente, naquilo que eu penso, por muito que eu já tenha caminhado, naquilo que eu penso existe imperfeição. Naquilo que o outro pensa, deve haver alguma dose de verdade. E se eu busco a verdade, cada um que passa por mim vai me ajudar a crescer. Porque eu vou extrair daquilo que ele pensa, daquilo que ele vive, daquilo que ele fala, o que há de verdadeiro, e vou acrescentar isso ao meu mundo. Portanto, cada ser humano que passa por mim, eu estarei crescendo. Um tolo não faz isso. Ele fixou o seu universo, portanto, ele não cresce. Então, o tolo está condenado a ser tolo até o final dos tempos, até o túmulo. Ele está condenado a ser tolo. Não sairá disso. E, em geral, não tem sequer a intenção de sair. Não existe, dentro da mentalidade do tolo, a ideia de que ele veio aqui para crescer, de que ele veio aqui para se tornar um ser humano melhor do que ele é agora. Muito pelo contrário. Para ele crescer significa ter mais coisas e não ele mesmo ser melhor. Não é ter mais valores, não é ter mais discernimento, mais vontade, mais amor, mais inteligência. Não, é ter mais coisas. E para isso ele tem lá os métodos dele. E ele não considera que a vida tenha como sentido o crescimento, o aperfeiçoamento como ser humano. Portanto, ele não cresce e nem pretende crescer. Sabe aquela brincadeira que a gente faz popularmente de não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe? É um pouco a visão do tolo. Então, ele ficará preso às suas verdades absolutas até que elas apodreçam e caiam. Até que aquela panificadora que ele considera a melhor do mundo feche, entre em falência, porque parece que só ele gostava dela. Até que as coisas desmoronem, ele desmoronará, agarrado a elas. Porque não há nenhuma fundamentação, nenhum discernimento, nenhuma reflexão por trás das coisas que ele acredita. Ele tem um mundo de verdades absolutas. Evidentemente, qualquer ser humano que tenha a mínima pretensão de autoaperfeiçoamento, de crescimento, não vai cair nessa tolice, não vai ter verdades absolutas, vai estar sempre disposto a ouvir e aprender. Portanto, ele é flexível, ele é uma pessoa que, cada vez que você encontra, ele está um pouco melhor, ele é uma pessoa que está sempre oferecendo mais ao mundo. Por quê? Porque ele está sempre tendo mais dentro de si. Ele está sempre tendo um arsenal de ferramentas humanas mais poderosas. Portanto, ele é muito generoso. Por onde ele passa, ele tem o que dar. Ele vai sendo fator de soma no mundo. Então, essa primeira frase, para mim, ela é extremamente útil e muito importante para os nossos dias atuais. Agradeço a Kant por ela. A segunda é uma belíssima frase, bastante conhecida também, que pertence a Albert Einstein, que diz o seguinte: os ideais que têm iluminado o meu caminho e uma e outra vez têm me infundido valor para enfrentar a vida com ânimo, são a bondade, a beleza e a verdade. Os ideais de Albert Einstein, que têm infundido nele valor e iluminado o caminho e dado a ele ânimo para enfrentar as adversidades, quais são? Bondade, beleza e verdade. Não é à toa que foi uma pessoa que foi capaz de realizar coisas que ainda hoje impressionam, porque ainda hoje estamos, de vez em quando, confirmando algumas constatações de Albert Einstein. Por quê? Porque é uma meta de vida, é um ideal fora do comum. A bondade, como muitas vezes já comentamos, é o sinal mais claro da nossa identidade. Você quer se encontrar dentro da sua vida? Você quer saber em que momentos da sua vida você foi você mesmo? Porque a maior parte da nossa vida estamos usando máscaras. Máscaras socialmente aceitas. Somos aquilo que todo mundo gostaria que nós fôssemos. Usamos máscaras quase que o tempo todo, às vezes até diante do espelho. Aliás, eu diria que quase sempre diante do espelho. Porque quem menos conhece sobre nós mesmos, às vezes, somos nós mesmos.
Então, se você quiser se encontrar dentro da sua vida, saber onde você foi mais verdadeiro, procure os momentos de maior bondade desinteressada, sem segundas intenções, sem espectadores. E aí você vai encontrar quem você é legitimamente, porque a bondade está estritamente associada à verdade das coisas. Parece que a essência das coisas irradia a bondade. É a ideia do bem, que para Platão é aquilo que une, e a unidade é o grande sentido evolutivo do universo. Portanto, quando você encontra atos de bondade legítimos, que não foram simulados, que não havia segundas intenções, não havia espectadores, que não era para fotografar e colocar nas redes sociais, mas que foram realmente um transbordamento do teu próprio coração, uma vontade de atuar no mundo de maneira a beneficiar, aí era você mesmo. Esses são os momentos onde você se encontra dentro da tua vida. Esses são os momentos de identidade, de legitimidade, de verdade. Então, a bondade, para Platão, é a maior de todas as virtudes e, de fato, é a ideia do bem. Se nós pudéssemos pedir alguma coisa pela humanidade, eu pediria que todos tivessem muito mais bondade, porque aí resolveríamos todos os problemas do mundo. Ou seja, essa vontade de conduzir todos os seres em direção à unidade, em direção à realização. Isso que, quando não atrapalhamos, transborda do nosso coração naturalmente. Ou seja, quando você tira tudo aquilo que não somos, naturalmente transborda do nosso coração a bondade. Em uma palestra eu contava para vocês que uma ocasião eu estava andando pela rua e me lembrava de uma frase de Helena Blavatsky, que ela dizia que um único ser humano prova a existência de Deus, assim como uma única gota d'água prova a existência do oceano. Eu me lembrei dessa frase, aí de repente eu olhei e havia algumas gotas d'água que um esguicho de jardim estava jogando, e elas estavam no chão e estavam muito barrentas, muito sujas. Aí eu falei, bom, uma gota d'água dessa não lembra o oceano em nada. Aí de repente me deu uma ideia brilhante que disse o seguinte: não lembra porque está cheio de coisas que não são água. Se você tira tudo aquilo que não é água, o que sobra lembra sim o oceano. E assim também é o homem. Por que não lembra a Deus? Porque está cheio de coisas que não são humanas. Se você tira tudo aquilo que não é humano, o que sobra lembra sim a Deus, que é a grande ideia do bem, aquilo que trabalha para a unidade. Se tiramos tudo que atrapalha, tudo aquilo que não é humano, o que transborda em nós, naturalmente é a nossa identidade mais legítima, que é a bondade. Cada um segundo o seu raio, segundo o seu particular perfil, mas cada um transbordará a bondade quando for legitimamente aquilo que é. Sê quem és sabendo, dizia Píndaro, né? E é um fato, sê quem és sabendo. Saiba que o seu nome interno, o seu nome mais profundo é bondade. Outra coisa que ele fala, a beleza. Beleza é a harmonia. E, logicamente, quando nós vemos a beleza, nós reconhecemos algo harmonioso que existe dentro de nós também. A beleza é mais do que desejo. Aliás, Platão falava que beleza não tem nada a ver com desejo. Beleza é reconhecimento. É como se nós víssemos fora algo que existe dentro de nós e que está muito esquecido. Um reconhecimento de um cantinho dentro de nós, que é harmonioso, onde cada coisa está no seu lugar, onde somos verdadeiramente aquilo que deveríamos ser. Então a beleza nos provoca quase que uma nostalgia, uma saudade de nós mesmos. Porque você olha e diz, eu já fui assim algum dia, e é isso que eu sou mais legitimamente. Embora a gente não racionalize isso, a verdade é que a beleza nos provoca nostalgia, saudade de nós mesmos. Se você olha para algo e tem desejo de possuir, isso não é um sentimento legitimamente estético. Isso é um sentimento de posse, é um desejo. A sensação de beleza é uma sensação de nostalgia, de reminiscência. Como se ela me lembrasse uma harmonia, uma completude que existe dentro de mim e que algum dia eu já vivi e que a minha alma anseia por reencontrá-la. Ou seja, dá saudades de si mesmo. É isso que a verdadeira beleza provoca. Portanto, sempre que convivemos com a beleza, estamos constantemente sentindo essa saudade de nós mesmos que é tão sadia, porque através dessa saudade caminharemos para esse reencontro. E por fim ele vai falar da verdade, ou seja, querer saber o que as coisas são e não o meu reflexo sobre elas, e não o que eu gostaria que fossem. Lembrem daquela passagem daquela música do Caetano Veloso que ele diz: Narciso acha feio o que não é espelho, e nós somos muito assim também. A gente olha as coisas e não vê o que elas são e às vezes nem quer saber o que elas são.
Nós projetamos o que nós gostaríamos que elas fossem e criamos uma opinião em cima disso e enrijecemos essa opinião e se torna uma verdade absoluta para nós. Se alguém vem e diz, olha, isso que você pensa está errado, eu estava lá, eu vi, foi assim, 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 não me interessa. Eu já tenho uma opinião formada e a verdade não tem grande interesse para mim. Há quem até duvide que exista alguma verdade no universo, que é uma suma pretensão. Como costumo dizer nas minhas palestras, se o ser humano não tivesse sido criado pela natureza, se o ser humano não tivesse sido inventado, um acidente genético aí desviasse o caminho, ainda assim o Sol estaria aí, os planetas estariam aí, os vegetais, os animais, ou seja, as coisas têm uma verdade em si. O que nós podemos é chegar a percebê-las ou não, dependendo do nosso nível de ignorância ou de sabedoria. Mas a opinião humana não conforma a realidade, como a nossa pretensão e vaidade muitas vezes diz. Portanto, o ser humano que tem um grau de humildade, ele quer saber o que as coisas são em si, e não o seu reflexo sobre elas, e não o seu interesse projetado sobre elas. Como diz aquela frase de Leon Tolstói, que eu sempre recito porque gosto muito, que ele diz que há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. De toda a vida que está ali, ele recorta só aquilo que atende os seus interesses. O resto ele despreza. Muitas vezes recortamos o nosso interesse, muitas vezes interpretamos segundo o nosso particular gosto. É como a brincadeira da fofoqueira. Alguém está fazendo uma fofoca. Se você chega lá e diz, isso não é verdade, eu testemunhei esse fato, não foi isso. Essa pessoa não quer saber o que realmente aconteceu. Porque a versão dela tem muito mais sabor. A versão dela lhe traz um certo prazer. A versão dela lhe beneficia de alguma maneira. Portanto, amor à verdade é uma coisa infelizmente rara no nosso momento histórico. É uma das coisas que mais movimenta o homem para a sabedoria. Porque a sabedoria é um acúmulo não de palpites, não de opiniões, mas de verdades que nós vamos aos poucos percebendo. Parcelas de verdade, gotas de verdade, que vamos aos poucos colecionando, que vai nos permitindo ampliar e elevar a nossa consciência, vai nos permitindo cada vez mais ocupar o lugar de verdadeiros seres humanos no mundo, que tanto necessita de verdadeiros seres humanos. Nós deveríamos fazer uma campanha ecológica de preservação da condição humana, porque ela está em maior perigo de extinção do que qualquer outra coisa na natureza. Então, esses três ideais são perfeitos para fazer com que um homem se torne grandioso. São perfeitos para fazer com que um homem se eleve acima das suas circunstâncias, para que ele pare de banalizar a vida, para que ele dote a sua vida de sentido. E por último, é uma frase cuja autoria é muito discutível, daquelas frases que já viajaram o mundo com autorias falsas. Até onde eu saiba, a última constatação que foi feita é que seria uma frase de um pastor americano da década de 70, 1970, Ernest Campbell. Seja lá de quem for. É uma frase provavelmente de autoria anônima, não sei se ele criou ou se ele repetiu. Mas ela é muito interessante e guarda uma verdade muito profunda. Ela diz o seguinte: há 2 dias mais importantes na nossa vida. O dia em que nascemos e o dia em que descobrimos o porquê. Ou seja, esse segundo nascimento você já teve? Você já descobriu o que você veio fazer aqui? O que o mundo espera de você? O que você pode agregar ao mundo? Ou você acha que veio aqui simplesmente para deslizar, sobrevivendo confortavelmente, consumindo o máximo possível, destruindo o máximo possível, deixando terra arrasada atrás de você, mas curtindo a vida e depois tchau? Já tivemos esse segundo nascimento? Sabemos o que viemos fazer aqui? O que devemos à humanidade? O que devemos à natureza? O que devemos a nós mesmos, à nossa própria essência? Logicamente viemos aqui com algum sentido de missão. Logicamente, o ser humano, como todos os seres da natureza, tem um ideal, tem uma missão, tem algo a buscar. Imaginem vocês que as plantas resolvessem que o sentido de vida delas não é mais fazer fotossíntese. Acabou a vida orgânica no planeta, porque elas são a base da cadeia alimentar. E o fato delas fazerem aquilo que lhes corresponde viabiliza toda a vida dentro do sistema. Quando o ser humano encontra aquilo que lhe corresponde, ele viabiliza muita vida dentro do sistema também. Quando ele se desvia e quer apenas sobreviver com o maior prazer e o menor esforço, que é a lógica do nosso sistema, ele começa a inviabilizar a vida de muita coisa, como já está fazendo. Então é um momento de nós promovermos esse parto, esse segundo nascimento,
que é quando assumimos com responsabilidade o que a natureza espera de nós, o que a vida espera de nós, o que a humanidade espera de nós. Como podemos dar um passo, 2 passos, quantos forem possíveis e necessários para ocupar o meu lugar no universo, para entrar em harmonia com o todo, ocupando o meu lugar no universo. Porque cada um de nós tem algo a fazer, cada um de nós tem uma missão. Cada ser humano que morre é um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Nós somos um universo ímpar e irrepetível. Deveríamos então buscar qual é o nosso papel no mundo, no campo do ser, como podemos agregar valor ao mundo, como podemos ser fator de soma, como sempre digo, como podemos sair daqui maiores do que entramos. Não é possível que a gente morra com um único nascimento. Esse segundo nascimento depende de nós e é tão ou mais importante do que o primeiro. Se você ainda não promoveu o seu segundo nascimento, saiba, sua vida está incompleta e você deve sofrer de todos os males que vêm de uma vida incompleta. A insatisfação, o tédio, a tendência à fuga para distrativos, porque a vida se mostra muito tediosa, muito pouco gratificante, enfim, todos os desdobramentos de uma pessoa que não fez o seu segundo parto. Muitas vezes eu vejo pessoas que entram numa angústia existencial profunda, por várias razões, mas muitas vezes são por falta desse segundo nascimento. A minha vida não tem nenhum sentido para mim. Não tem? Ótimo, doe para alguém. É como se você tivesse um belo prato de comida. Eu não estou com nenhuma fome. Você vai jogar essa comida sadia no lixo? Não, dá para alguém que tem fome. Se a sua vida não tem sentido para você, doe. A humanidade precisa muito da sua vida. A humanidade sofre de uma dor intensa, inimaginável. A natureza sofre de uma dor intensa, inimaginável. Se algo é sadio, a sua vida é sadia, foi uma dádiva da natureza, doe e dê um sentido maior a ela. Doe àqueles que necessitam dela, porque ela pode gerar muitos frutos. E aí você promove o seu segundo nascimento. E é muito difícil que com o seu segundo nascimento essa angústia não tenda a regredir. Aí a sua vida se sacraliza, o sagrado é a função de dar sentido. Você encontra o seu lugar, passa a fazer diferença, passa a somar. Bom, aí nós temos então 3 ótimas reflexões, gente, que eu peço que vocês pensem a respeito, que deem uma mastigada, que é a reflexão, né? Comparar com a experiência de vida que você tem, comparar com valores universais e ver o que você assimila dessas frases que a gente já ouviu falar sobre elas por aí. Eu acho que nenhuma delas é uma novidade, mas não paramos para ver as coisas. Eu muitas vezes me recordo de quando eu era pequena, as crianças têm esse hábito de que eu sabia de todos os detalhes da minha casa. Gostava da rachadura que tinha na parede do meu quarto, achava interessante aquele desenho que ela fazia, que dividia em 3 estradas, até hoje eu me lembro. Eu ficava pensando, por que 3? Eu sabia de quantas fileiras de formiga tinha no meu quintal. Eu via os detalhes, a vida era rica, tinha coisas que não acabava mais para me distrair numa casinha pequena e num quintal muito pequeno. A vida era um mistério, era uma surpresa, era uma descoberta. Chega um determinado momento que não vemos mais nada. Nós recortamos a realidade, nos alienamos e olhamos só para uma meia dúzia de objetos que têm a ver com os nossos desejos muito superficiais e banais. Deixamos de ver a vida. Então, às vezes, passam frases como essas, que detêm uma grande dose de sabedoria e não aprendemos nada com elas. Que hoje você possa refletir um pouco a respeito dessas frases e elas possam te trazer algum ganho de qualidade de vida como ser humano, que é o que todos nós viemos buscar e entregar aqui. Um grande abraço para todos vocês. Se você gosta dos nossos conteúdos, saiba que na Acrópole Play, a plataforma de streaming da Nova Acrópole, você encontra mais de uma centena de palestras e séries inéditas que gravei especialmente para lá. Experimente gratuitamente por 7 dias e aproveite essa jornada de conhecimento e inspiração. E ao assinar, você também apoia o programa Crianças para o Bem, que transforma vidas por meio da educação e dos valores humanos.